Olá, este é o Minutos que Transformam, um programa devocional da Igreja Presbiteriana dos IPs. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos acompanhe nas demais redes sociais e compartilhe o nosso conteúdo para que outras pessoas sejam edificadas. Nós temos visto nesta semana o texto de Isaías capítulo 6 e hoje eu quero falar de um chamado um tanto quanto estranho. De fato foi assim, o chamado de Isaías. Veja comigo o texto. Então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais, vede e não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Por que esse chamado é estranho? Nós imaginamos o Senhor nos chamando para anunciar salvação. Pensamos em profetas sendo chamados para quebrantar o coração do povo por meio da mensagem que trarão da parte de Deus. Mas o chamado de Isaías foi diferente. O Senhor o chama para endurecer o coração do povo. O Senhor o chama para falar sobre juízo. O Senhor o chama nesta forma um tanto quanto estranha, não para trazer boas novas, mas para advertir o seu povo. Talvez você olhe e pense: que Deus cruel. Que Deus é este que manda um profeta para, ao invés de amolecer o coração do povo, torná-lo ainda mais duro. Mas não, se você olhar a história deste povo e olhar este momento histórico, o povo vem de uma constante de dureza de coração. O povo já havia sido advertido por outros profetas em relação à mudança, já haviam sido chamados ao arrependimento, no entanto continuavam a se desviar, continuavam a fazer aquilo que não agradava ao Senhor. Agora era a hora do basta. O Senhor está dizendo que eles experimentarão o juízo dele, experimentarão o castigo do Senhor, serão tratados por meio do cativeiro da Babilônia que aconteceria mais adiante. Por isso, então, o profeta vem para expor os pecados, o profeta vem para colocar a justificativa do porquê o Senhor estava a tratar aqueles corações e assim tornar aqueles homens, aqueles ouvintes do profeta Isaías, ainda mais condenados pelos seus atos. É aquele pai que não quer simplesmente aplicar a disciplina, mas quer mostrar no meio dessa disciplina as lições pedagógicas, os motivos do porquê ele está a disciplinar. Foi para isso que o Senhor chamou a Isaías. É belo ouvir o Senhor dizendo: A quem enviarei? A resposta de Isaías: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Claro que Isaías não tinha ideia da dificuldade da sua missão, mas ainda assim ele se colocou em prontidão para servir ao Senhor. E eu e você? Como está a nossa vida? Será que se ouvíssemos de um profeta a falar conosco, seria uma mensagem de esperança, seria uma mensagem de consolo, seria talvez até uma advertência, mas ainda apontando para um tempo de arrependimento, ou já seria um juízo definitivo como foi para esta nação, simplesmente para expor ainda mais o nosso pecado e nos deixar ainda mais embrutecidos, duros, cegos para a realidade dos nossos erros? A minha expectativa é que comigo e com você, o Senhor trate-nos com misericórdia, com graça, com bondade e ainda dê a nós tempo para reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas. E por isso o meu convite: arrependa-se dos seus erros, arrependa-se das suas falhas. Não existe nada pior do que nós sermos entregues à teimosia do nosso coração. Era isso que o Senhor estava a fazer com aquele povo. Não mais tempo para arrependimento, mas o juízo chegou e a palavra do Senhor, a voz do Senhor virá para mostrar a dureza e os porquês aquele povo estaria sendo castigado. Que eu e você atentemo-nos à palavra do Senhor enquanto há tempo e voltemos para o Senhor. Repensemos então as nossas práticas com a família, com a igreja, com a sociedade. Consideremos como temos administrado o nosso tempo, os nossos recursos, como temos colocado a nossa vida a servir o Senhor e que o Senhor nos ajude então a fazer também como fez Isaías: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ter um coração quebrantado. Eu quero viver esta graça e misericórdia do Senhor, este tempo de arrependimento. E eu quero me colocar à sua inteira disposição para te servir. Que o chamado estranho de Isaías não seja o meu ou o seu. Que nós tenhamos aquele belo chamado
Usa-me, Senhor, eis-me aqui e usarei vocês para proclamar a salvação, a esperança para aqueles que precisam. Que Deus te abençoe.